Beleza. Pessoal, então que está gravando, tá? Então, boa noite a todos. Então, na aula de hoje aqui, a gente vai, como eu já falei, dividir ela em dois momentos, tá? No primeiro momento, a gente vai ver como é que a gente faz para calcular, tá? Ou fazer uma divisão de redes IPv4, tá? Então, vamos começar aqui a introdução. O uso de subrede vai permitir a gente criar múltiplas redes lógicas a partir de um único intervalo de endereços. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e tem uma faixa lá de endereço que é da minha empresa, eu posso pegar essa faixa de endereço, que são vários endereços, e subdividi-los em várias outras redes menores, tá? Para que isso? Para eu conseguir alocar, por exemplo, uma faixa de endereço, uma subrede na parte comercial, uma outra faixa na RH, uma outra faixa para os vendedores, tá? Enfim. A gente consegue criar subredes, tanto para gerenciar melhor a rede, como também para a gente ter o melhor controle do uso de endereço, né? Porque, como a gente já viu, o endereço IPv4 ele já é limitado, né? Já terminou, na verdade, os endereços públicos. Então, quando a gente usa endereços públicos na nossa rede, a ideia é a gente criar subredes que otimizem essa utilização. Quando a gente usa IPs privados, por exemplo, lá no IFC a gente usa IP privado nas subredes, então não faz muita diferença, tá? Pode criar a rede da forma que quiser. Mas se a empresa, por exemplo, cria IP públicos, tá? Na sua rede, seria interessante ter essa divisão, ok? E não só também no IP público, o próprio IP e os IPs privados também são utilizados muitas vezes, a gente divide em redes menores, tá? Para quê? Para ser mais fácil de gerenciar para o broadcast, as mensagens de broadcast não atingir um grande número de máquinas e com isso a rede tem um desempenho prejudicado, tá? Então tem vários motivos para a gente tentar criar subredes menores. Porque, por exemplo, eu não vou precisar ter 1 milhão de IPs numa rede se eu vou ter 4 máquinas conectadas, tá? Eu posso criar uma rede menor para isso, ok? Uma coisa também importante é que, visto que a gente utiliza roteadores para conectar redes distintas, cada interface no roteador deve ter uma identificação única da rede, tá? A gente vai falar mais isso à frente também. Então, a gente vai criar subredes usando um ou mais bits de hosts como bits de rede. Então, como a gente viu anteriormente, o endereço IPv4 ele é dividido em duas partes, né? Os bits de rede e os bits de host. Os bits de rede vão identificar a rede dentro a nossa rede, e os bits de host vão identificar as máquinas dentro dessa rede. Então, quando eu quero criar subredes, eu tenho que pegar alguns bits da porção de host emprestado para criar novas subredes. Então, isso é feito estendendo a máscara de subrede para pegar emprestado alguns dos bits da porção de host, a fim de criar bits de redes adicionais. Quanto mais bits de host eu pego emprestado, mais subredes eu consigo criar, tá? E para cada bit emprestado, dobra-se o número de subredes disponíveis. Então, por exemplo, se eu tenho um endereço lá barra 24, tá, que são 24 bits de rede e 8 de host. Se eu pego um bit emprestado, desses 8 de host, eu vou conseguir criar 2 novas subredes, tá? Se eu pegar 2 bits, eu vou conseguir criar 4 subredes. Se eu pegar 3 bits, eu vou conseguir criar 8. Se eu pegar 4 bits, 16. E assim sucessivamente. No entanto, cada bit que eu pego emprestado, tá? Eu crio mais redes, mas as minhas redes ficam cada vez menores, tá? Menos endereços de hosts eu vou ter disponível para cada subrede. Então, isso tem que ficar bem claro. Quanto mais redes eu vou criando, subredes eu vou criando, cada vez menores são essas subredes, ok? Então, aqui um exemplo, ó. Criar 2 subredes. Eu tenho um roteador A que tem 2 interfaces para interconectar 2 redes. A partir do intervalo de endereço 192.168.10/24, a gente então vai criar 2 subredes. Lembrando, ó, esse 24 me diz que 24 bits desse endereço é para rede e 8 para host. Então, a gente vai pegar emprestado 1 bit da porção de host, né? Porque, como eu falei, se eu pego 1 bit, eu crio 2 subredes. E aí, a minha máscara não vai ser mais aqui a máscara 255, 255, 2550, tá? Que representa aqui o nosso barra 24. E sim vai ser a máscara 255, 255, 255.128. Por que isso? Porque eu peguei emprestado o primeiro bit ali da porção de host para eu criar as subredes. Se eu peguei emprestado aquele bit ali, ele vai ser um valor igual a 1, né? Que a minha máscara de subrede sempre são bits iguais a 1 da porção de rede. Então, se eu peguei um bit emprestado para criar uma rede, eu vou ter 25 bits de rede. E se eu colocar 1 no bit mais à esquerda do último octeto, o meu valor é 0.128. Por isso que a máscara de subrede sempre muda quando a gente cria subredes adicionais, tá? Então, no barra 24, a gente ia ter um barra 25, que em decimal é o 255, 255, 255.128.
Então, aqui um exemplo também. Ó, o bit mais significativo no último octeto, que a gente pegou emprestado, ele vai ser utilizado para definir, para distinguir as duas subredes. Para uma das subredes, esse bit vai valer 0, e para outra subrede ele vai valer 1, né? Porque o bit ele só pode ser 0 ou 1. Então, quando esse bit for 0, ele vai ser uma subrede, quando ele for 1, ele vai ser a outra. Então, aqui tem um esquema, tá? Que vocês vão ver lá no capítulo 8 também, quem já leu o capítulo, tem esquemas parecidos com esse aqui, que é essa questão de divisão de subrede, tá? Então, inicialmente aqui, ó, tinha um 926810/24, e eu quero criar aqui, então, duas subredes. Se eu pegar esse endereço IP aqui e traduzir para binário, é esse endereço que está aqui em cima aqui, ó, tá? E a minha máscara de subrede 255.255.0 são aqui os 24 bits iguais a 1 e os últimos 8 bits aqui iguais a 0. Isso aqui é o que eu tenho inicialmente, tá? O que que eu quero? Eu quero pegar um bit a mais desse meu endereço aqui em cima, ó, que seria esse primeiro 0 aqui mais da esquerda, para que ele não seja mais um bit de host, e sim um bit de rede. Para fazer isso, eu tenho que estender a minha máscara do /24 para um /25. Então, esse bit aqui da minha máscara, ele não vai ser mais 0, ele vai ser 1, que é o que aconteceu aqui embaixo, ó. A gente pegou emprestado esse primeiro bit do último octeto, e a minha máscara aqui não é mais 0, agora ela tem que ser 1, né? Ponto 1, ponto 1. Com isso, ela vai ser uma máscara /25, tá? E aí eu vou ter aqui duas subredes. Quando esse bit 25 aqui, que eu peguei emprestado, ele valer 0, eu vou ter a subrede 162, 168, 10, que é exatamente o mesmo endereço aqui de cima. Quando esse bit valer 1, eu vou ter a rede 192.168.128. Por que 128? Porque se eu colocar o bit 1 aqui, ó, e o resto está tudo 0, isso aqui em decimal é 128. Então, a partir do endereço, eu criei duas subredes, cada uma delas contendo um bit a menos de hosts. Quer dizer o quê? Que essas duas subredes, elas são menores do que a rede original que eu tinha aqui em cima, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. Sempre que eu vou dividindo mais subredes, vou criando mais subredes, cada vez mais essas subredes são menores, tá? Elas vão comportar menos máquinas em cada uma delas, tá? Então, aqui o esquema de endereçamento, ó. Eu vou ter a subrede 1, que é 192.68.1.0, e a subrede 2, que é 192.68.1.128. As duas /25, tá? Não esqueçam disso. Por quê? Era /24, eu peguei um emprestado, ficou /25. E o que a gente viu na outra aula sobre intervalo de host e broadcast, aí é a mesma coisa, ó. Eu tenho esse endereço, eu acho o intervalo válido de endereços e acho o broadcast. Tenho esse endereço, eu acho o intervalo válido de endereço de host e acho também o broadcast. Aí é a mesma ideia, tá? A gente pega aqui o endereço de rede, acha broadcast e intervalo. Endereço de rede, broadcast, intervalo. Aí esse cálculo aqui é o mesmo que a gente viu no capítulo 7. Por isso que eu falei que era importante vocês aprenderem bem aquilo, tá? Porque agora a gente vai dividir uma rede em mais subredes e, além disso, vai ter que encontrar o broadcast e o intervalo para cada uma dessas subredes, tá? É uma continuação do conteúdo. Se alguém está falando alguma coisa no chat aqui, entrou um novo aqui. Então, vamos continuar aqui, depois a gente faz alguns exemplos. Forma para a gente calcular a subrede, tá? É uma fórmula bem simples. Olha o tamanho da fórmula. Então, a forma de calcular o número de subredes é 2 elevado a n, onde n é o número de bits emprestado. Então, se eu peguei um bit emprestado, duas subredes. Peguei 2 bits, 4. 3 bits, 8. E assim sucessivamente. Então, é só colocar aqui 2 elevado ao número de bits emprestado, que eu vou ter o número de subredes que eu vou criar, ou que eu quero criar. E para descobrir o número de hosts de cada uma dessas subredes, ou de uma rede qualquer, para calcular o número de hosts por rede, a gente usa essa fórmula aqui, ó, que eu já passei para vocês. 2 na n menos 2. O que é o n aqui? O n é o número de bits que sobram para host. Se eu tenho 8 bits para host, 2 na 8 menos 2. Se eu tenho 6 bits, 2 na 6 menos 2. Se eu tenho 16 bits de host, 2 na 16 menos 2, tá? É sempre essa fórmula aqui. Pergunta de 1 milhão. Já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Por que a gente tem que subtrair 2 aqui? Quem é que já sabe e responde aí? Senão vou chamar alguém aqui no chat, aqui, vamos ver. Para responder. Porque tu tem que tirar alguém, por favor, responde. Por que tem menos 2 aqui? Um por causa do endereço de broadcast, outro tem que tirar por causa que é o endereço de rede. Exatamente. Porque um endereço é o de rede e o outro é o de broadcast. E esses dois endereços eu não posso utilizar para endereçar máquinas. Então, eu tenho que sempre subtrair 2 desse cálculo, tá? Porque um vai ser a rede e o outro vai ser o
broadcast. Muita gente erra isso aqui, tá? Isso aqui na prova, os caras fazem uma prova presencial, aí a metade vai errar porque não vai botar aqui o -2, tá? Falo isso já por experiências passadas, ok? Pessoal, então, aplicando aquela fórmula no exemplo anterior ali, a gente ia pegar um bit emprestado, ficou daí 1/25, sobrou quantos bits para host? Se eu tinha 25, sobra 7 para host. Então, 2 na 7 menos 2, 126 hosts, ou seja, 126 máquinas em cada uma daquelas duas subredes assim, a que a gente viu ali. Então, assim, cada uma das subredes vai poder ter até 126 máquinas conectadas, ou, em outras palavras, 126 endereços válidos, tá? Naquele exemplo anterior, para cada subrede, a gente sempre estava examinando, né, o último octeto binário. E os valores desse octeto para as duas subredes são todos os bits iguais a 0, e só o primeiro bit aqui do último octeto igual a 1, e o resto dos bits iguais a 0. Por isso que tinha uma rede ponto .0 e uma outra rede ponto .128, tá? Agora vamos ver aqui alguns exemplos, a gente criando mais subredes. Dado o intervalo 192.68.1.0/24, eu quero criar 3 subredes, eu não quero criar 2, eu quero criar 3. Só que vejam bem, pessoal, a gente não consegue criar um número ímpar de subredes. Por quê? Porque é 2 elevado a algum número. Então, sempre vai ser um número par. Então, se eu quero 3 subredes, eu sou obrigado a criar 4. Aí, o que eu faço com a outra? A outra vai ficar ali, a gente vai ficar guardando ela para usar futuramente, mas eu não consigo criar só 3 subredes, tá? Eu tenho que criar 2, 4, 8, 16, 32, sempre múltiplo de 2, tá? De potência de 2. Então, se eu quero criar 3, na verdade, eu preciso criar 4. E se eu quero criar 4, eu tenho que pegar emprestado 2 bits. Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, eu vou pegar 2 bits emprestado. Assim, a minha massa, que era 1/24, vai ser 1/26. Porque ele vai ter 2 bits a mais para a rede e automaticamente vai ficar 2 bits a menos para a host, tá? 1/26, se a gente for escrever em decimal, é 255.192. Por que 192? Porque esse último octeto, eu vou ter os 2 primeiros bits iguais a 1 e os outros 6 iguais a 0. Isso, em decimal, é 192. Então, calculando que é a quantia de subredes por meio da forma 2 na n, a gente pegou 2 bits emprestados, 2 na n, vai ser igual a 4 subredes, ok? Para a gente calcular, antes de calcular o número de hosts, a gente vai analisar aqui o último octeto desses endereços para a gente saber quais são as 4 subredes criadas. Então, pessoal, se eu peguei 2 bits do último octeto para a rede, vai sobrar aqui 6 para hosts, e esses 2 em vermelhinho agora fazem parte da rede. O que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer todas as combinações possíveis com 2 bits. Eu posso ter 00, 01, 10 ou 11. Então, essas 4 combinações vão me dar as 4 subredes que eu criei aqui agora. O primeiro aqui vai ser 0, o segundo, 64, por quê? Porque isso aqui em binário é 64. O terceiro é 128, porque 100000 é 128 binário. E a última subrede é 11 6 zeros, que em decimal é 192. Então, as minhas 4 subredes vão ter o final ponto .0, ponto .64, ponto .128 e ponto .192. Como a gente viu aqui, sobraram 6 bits para o host, né, que são os que estão aqui em preto. Se sobrou 6 bits, é só usar a fórmula 2 elevado a 6 menos 2. Assim, eu vou descobrir quantos hosts eu vou ter por cada uma dessas 4 subredes. Então, 2 na 6 menos 2 vai dar 62 hosts por subrede. 2 na 6 é 64, tira o endereço de rede e o de broadcast, sobraram 62 endereços válidos para cada uma das subredes. Então, aqui a gente tem um esquema aqui maior, ó, como aquele anterior, que inicialmente eu tinha um endereço /24, peguei 2 bits emprestados para criar 4 subredes, então cada subrede nova vai ter um prefixo /26. Aqui na minha máscara, então, os 2 bits aqui finais vão ser iguais a 1, né? O bit 25 e o bit 26, que foi isso que eu peguei emprestado. E aí a gente faz o quê? Nesses 2 bits aqui eu coloco 00, na próxima subrede 01, na outra 10, na outra 1, né? São as 4 combinações possíveis aqui das subredes. E aí depois a gente faz a conversão de binário desse octeto para decimal, vai ter o ponto .0, ponto .64, ponto .128, ponto .192. Pessoal, vou falar de novo, tá? Como eu tenho aqui um /24, quer dizer que os 3 primeiros octetos não vai mudar nunca. 192.68.1 vai ser sempre igual, tá? Nas próximas subredes. Não importa se eu vou criar 2, 4, 8, 16, 32.
daqui para trás, ó, do bit 24 para trás, que são os 3 primeiros octetos, não muda nunca. Vocês podem ver que toda subrede tem sempre os 3 primeiros octetos iguais, ó, 9268.1, 9268.1. O só vai mudar o último octeto. Por quê? Porque os bits que eu peguei emprestado estão no último octeto. Então só vai mudar o último. O primeiro octeto, o segundo e o terceiro, eles são sempre iguais, tá? Vão ser sempre iguais. Se eu tiver um barra 16, por exemplo, só vai mudar o terceiro e provavelmente, de repente, o quarto octeto. O primeiro e o segundo nunca vai mudar. Eu já falei para vocês, a gente não pode mexer nos bits para trás do barra 24 aqui, por exemplo. Então, se eu tenho 24 bits para a rede, que são esses aqui, ó, esses bits aqui de cima eu não posso mexer. Eu só posso mexer daqui para frente, tá? Eu não posso voltar os bits, ok? Então, não cometa esse tipo de erro. Então, aqui o esquema de endereçamento, as 4 subredes que a gente criou, ponto 1, ponto 0, ponto 1, ponto 64, ponto 1, ponto 128, ponto 1, ponto 92, todas barra 26, e aqui o endereço válido de cada uma delas, o broadcast, endereço válido broadcast, endereço válido broadcast, o endereço válido e o broadcast. Perceba uma coisa, ó, 1.0, o broadcast é 1.63. Olha qual é a próxima subrede, ponto 64. Broadcast, ponto 127. Olha qual é a próxima subrede, ponto 128. Então, quando eu acho aqui as 4 subredes, pessoal, é fácil achar o broadcast da rede anterior, ó. O broadcast da rede anterior, essa aqui, é o ponto 63, porque é o endereço válido anterior, né? O endereço IP, desculpa, anterior a essa rede aqui. Quando eu tenho a rede 128, o broadcast da rede anterior é ponto 127. Mesma coisa aqui. Se eu tenho aqui a rede 192, o broadcast anterior a essa rede, da rede anterior, é 191, tá? Então, aqui está só somando 1 ou subtraindo 1, tá? E achando a rede e o broadcast, para achar o intervalo é fácil. Lembrem, o primeiro endereço válido é 1 a mais que a minha rede. E o último válido é 1 a menos que o meu broadcast. Isso vale para todas as subredes. Ó. Aqui é 64, o primeiro é ponto 65, o último válido é ponto 126, que é exatamente o endereço IP anterior ao broadcast, que é 127, tá? Isso vale para qualquer quantia de subredes, tá? Vai ser sempre assim. E aqui um exemplo um pouco maior, dado o mesmo intervalo anterior, eu quero criar agora um número suficiente de subredes para comportar 5 LANs e uma WAN. 5 LANs são 5 redes domésticas, tá? 5 redes comuns aí, residenciais, ou, por exemplo, nosso laboratório lá no UFC, cada um deles é uma LAN. E uma WAN. O que é a WAN? A WAN é uma rede que interliga 2 roteadores, tá? Ponta a ponta. Então, são usados somente 2 IPs nessa rede, tá? Vai ligar um roteador ao outro roteador. Então, no total, aqui eu tenho 6 redes, 5 LANs e uma WAN. De novo, eu sempre vou pegar emprestado bits para criar subredes. Se eu peguei 2 bits antes, eu consegui 4 subredes. Se eu pegar 3 bits, eu consegui 8. Então, aqui, de novo, eu não consigo criar só 6 subredes. Eu consigo sempre criar a potência de 2. Então, se eu quero mais do que 4, eu tenho que pegar 3 bits e eu vou criar 8. Vai sobrar 2? Sim. Vai sobrar 2 subredes. Aí vai ficar inutilizada, ou a gente utiliza futuramente, caso, sei lá, a empresa, enfim, a topologia da rede vá aumentando. Então, peguei 3 bits, criei 8 subredes. Ao invés de ter um barra 24, que eu tinha anteriormente, aqui eu vou ter um barra 27, né? Porque 24 mais 3 é 27. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu estou mexendo no último octeto, pessoal. De novo, barra 24. Então, só vou mexer no último octeto. O último octeto, eu vou ter 3 bits iniciais para a rede e os outros 5 para a host. Eu vou fazer o que aqui? De novo, as combinações possíveis. 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. E vou ter aqui as 8 subredes. Ponto 0, subrede ponto 32, ponto 64, ponto 26, ponto 128, ponto 60, ponto 92 e ponto 224, que são exatamente esses números binários convertidos para decimais. O número de rede de host por subrede, se eu peguei 3 emprestados ali do último octeto, vai sobrar 5, né? Então, 2 mais 5 menos 2, 30. Então, cada subrede dessa comporta somente 30 máquinas, tá? 30 endereços válidos por subrede. Então, percebam, ó, quando eu criei só 2 subredes, eu tinha 126 endereços por subrede. Quando eu criei 4, 62. Quando eu criei 8, só fica com 30. Foi o que eu falei lá no início. Quanto mais subredes eu crio, menor fica cada uma dessas subredes. E aqui no mesmo esquema, eu tinha um barra 24, peguei 3 emprestado para criar 8 subredes, todas elas são barra 27.
Como é que eu descubro as subredes? Pego os 3 bits do endereço que eu peguei emprestado, que é o bit 25, 26 e 27, faço as combinações possíveis aqui, tá? Em binário, eu vou ter aqui o 0, 32, 64, 26, 128, 160, 192 e 224. Lá no da Cisco, pessoal, tem um negócio que eles chamam de número mágico, tá? Quem já leu deve ter lido isso aí. O que é esse número mágico? Deixa eu voltar aqui para outra aqui. Vou fazer os 3 exemplos aqui. Pessoal, aqui eu peguei emprestado o bit, esse bit aqui, ó, do primeiro octeto, tá? Desculpa, do último octeto, primeiro bit. Quanto que vale esse bit aqui? A posição desse bit aqui, ó, no último octeto é 128, né? É 128, 64, 32, então esse bit sozinho ele vale 128. A minha primeira rede é 0. 0 mais 128, que é o que vale esse bit aqui, tá aqui, ó, ponto 128. Então, o último bit que eu peguei emprestado para a rede, o valor dele, da potência dele, é o que eu vou somando em cada subrede para criar as próximas subredes. Deixa eu ir lá para o outro exemplo, que é o com 4 subredes, vocês vão ver melhor. De novo aqui, ó. Aqui eu peguei 2 bits emprestados, o 25 e o 26. O último que eu peguei emprestado foi o 26. Esse cara vale quantos? O segundo bit aqui, a mais à esquerda, vale 64, né? Lembra? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. O valor dele aqui, da potência dele, é 64. Olha as subredes aqui, ó. A primeira é 0, que começa em 0. 0 mais 64, 64. Tá aqui a segunda subrede. 64 mais 64, 128. 128 mais 64, 92. Então, sempre que eu pegar o último bit que eu peguei emprestado, descobrir qual é o valor dele ali em decimal, na potência, é só pegar a primeira subrede em 0 e ir somando esse valor em cada subrede que eu vou encontrar todas elas. É isso aí que está explicado lá no capítulo 8 da Cisco, que eles chamam de número mágico. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu peguei 3 bits emprestado. O terceiro bit aqui do último octeto, ele vale 32. Então, ó, 0 mais 32, 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 32, 128. 128 mais 32, 160. 160 mais 32, 192. Mais 32, 224. Aí os caras foram somar mais 32, vai dar 256. Então pode parar que está errado, porque o máximo vai até 255. Então a gente para aqui no 224, porque eu nunca posso extrapolar 256. E deu aqui as 8 subredes. Então também dá para fazer assim de forma mais direta. Eu só descubro, pego o último bit que eu peguei emprestado, descubro qual é o valor dele em decimal ali da potência, e só vou incrementando aqui em rede, cada rede a rede, tá? Sempre o mesmo valor. Depois, se vocês forem ler lá no da Cisco, vai ter exatamente essa explicação aí. E aqui é o esquema de endereçamento, que estão aqui as 8 subredes, cada um com seus intervalos e com seus broadcasts. Aí percebam que a rede aqui vai de ponto 1 até ponto 30, tá? Porque como a gente viu, só tem 30 endereços válidos, né? Então são redes pequenas, mas a gente conseguiu criar bastante subredes, tá? Todas elas partindo do mesmo endereço. Então a gente tinha ali um prefixo /24 e criou 2 subredes, depois criou 4, depois criou 8, tá? A partir do mesmo endereço aqui original. Daí, pessoal, entenderam? Quem já tinha lido na Cisco lá tá mais fácil de entender. É que lá, na verdade, pessoal, não estou usando o material porque na Cisco... Tá, desculpa aqui que veio aparecer um vídeo aqui no meu celular que tá pareado e deu uma loucura aí. Quem leu do material da Cisco lá, pessoal, chegou a pegar mais ou menos isso, ou não entendeu nada lá e agora entendeu, ou entendeu lá e não entendeu agora? Falem aí quem, enfim. Quem não leu, ou vai entender agora ou não entendeu, né? Mas quem leu, achou parecido, é que lá tem uns exemplos maiores, né? Queria 100 sub-redes, 200, 300, enfim. É mais poluído. Esse material tem mais antigo, ele é mais sucinto, assim, para entender o começo. Fala, Israel. Lá é mais. Ele tem muito cheio de termos, ele tem mais exemplos. Pessoal, só um momentinho aqui, peraí que eu vou tirar aqui meu celular, porque senão fica muito baixo aqui, ó. Fala, pode falar. Ele é mais cheio de termos técnicos lá, daí é um pouquinho mais complexo de entender. Sim, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Tu chegou a ler aquela parte do número mágico lá, né? Uhum.
Eu tinha que olhar um vidinho por fora ainda para entender. Tá, mas agora tu entendeu o que eu falei, né? É bem mais simples agora. Tá, pessoal? É assim, ó. Pega o último bit que pegou emprestado. São 4 octetos de endereço IPv4, né? Tu pode pegar, de repente, do segundo bit, do segundo octeto, o terceiro, depende da subrede. Se eu tenho um /8, vou pegar os bits do segundo octeto, né? /8 tem só 8 bits para rede, o resto é tudo host. Então, eu vou pegar já do segundo octeto. Mas não importa, desde o octeto, eu pego o último que foi emprestado e vejo qual é o valor dele da potência. Aí eu começo no 0 e vou subindo ali, se é 32, se é 64, vou somando para... Ou faço a conversão binária e depois decimal, tá? Os dois jeitos funcionam, vai de cada um o que achar melhor aí, tá? Não tem problema nenhum. Com o tempo, normalmente a gente já faz mais de cabeça, tá? Mas é interessante você saber também o binário para saber, na realidade, como é que acontece, tá? Porque o computador, na verdade, ele faz esse cálculo aqui, né? Ele pega aqui os bits que a gente botou aqui, na verdade, e ele entende por binário, né? Ele entende, assim, por decimal. Mas, enfim, vocês aprendendo uma das duas técnicas, ou as duas, tá ótimo, tá? O Jefferson falou que achou a mesma coisa, Jefferson, tranquilo. Pessoal, agora sim, eu vou parear aqui, tá, o celular. Só que quando eu parei o celular, ele acaba ficando com som um pouco baixo. Vou fazer aqui um exemplo que tem ali, aí depois a gente tira algumas dúvidas para encerrar o vídeo e começar o nosso outro vídeo da outra parte, né? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida em relação ali, que a gente falou agora? Antes de eu fazer aqui. Oi, Eu só fala. tenho uma pergunta. É obrigatório a gente aprender todos aqueles termos técnicos que o Israel estava falando, ou é mais fácil a gente só aprender a fazer como tu está explicando aí? Mas que termos vocês estão falando? É que faz tempo que eu não vi o material esse agora, não lembro. Tem muito Tá falando termo. termos do quê? De... Falando Não, sobre... mas tem alguma parte da... Deixa eu abrir aqui, peraí. É que tem assim, ó, tem a parte de cálculo e tem a parte teórica, né? Sim. A parte teórica, você tem algumas coisas dependendo do que for, tem que aprender. Deixa eu abrir aqui, peraí. É que nesse capítulo, pessoal, o mais importante de tudo é vocês aprenderem a fazer cálculo subrede. Porque lá na frente vocês vão precisar disso em outras disciplinas, do Jefferson, enfim, os outros módulos, e se não souber, não vai para frente. Então, o mais importante é isso, por isso que a gente vai fazer só isso. Mas, dependendo dos termos que está falando, é importante vocês, não é decorar, tá? Mas algumas coisas entender. Tu lembra mais ou menos aqui, Jefferson? Ó, vamos ver aqui, vamos passando aqui. Tá, divisão. É mais para frente? Jefferson? Tô com o microfone fechado. Ah, tá. Ó, classe A, classe B, classe C, isso aqui é importante, que são as classes de endereço, tá? Ok. A máscara de subrede. Aqui tem os vídeos lá, aqui é a mesma coisa, ó, pega o número mágico, ó. É o que eu falei, pessoal, o número mágico é o último, em binário da máscara, tá? Foi o último que eu peguei emprestado, eu pego o valor dele e só vou somando. Foi o que eu falei ali antes. Subrede, a mesma fórmula. Uhum. Mesma coisa, ela vai. Cálculo de host, de novo número mágico, daí mais subrede ainda. Isso aqui, pessoal, é só o requisito, tá? Essa nuvenzinha, por quê? Eu vou dividir uma rede de acordo com algum requisito. Por exemplo, eu falei, tem lá recurso humano, tem setor de vendas, tem engenharia, tem desenvolvimento, tem suporte técnico. Eu quero ter uma rede separada para cada um deles, com endereços separados, até para eu conseguir gerenciar melhor as máquinas, tá? Para eu saber, essa máquina está em tal rede, é lá na vendas. Essa outra máquina é lá no suporte técnico, tá? Então, por isso que a gente também divide as coisas em sub-redes, para eu conseguir controlar e gerenciar melhor. Porque se for tudo uma rede só, dá um problema lá numa máquina, no IP tal, eu não sei qual é a máquina, tem que ficar catando qual é o setor, qual é a máquina. Se eu dividir cada setor ou cada sala numa sub-rede, eu vejo, não, a sub-rede é tal sala. Já sei qual é a sala, entendeu? Que é o que acontece lá no UFC, cada laboratório é uma sub-rede. Então, se dá um IP lá tal que acessou um site proibido, a gente já sabe qual é o laboratório, já vai lá e sabe qual é a rede, né? Claro que ali é um ambiente pequeno, mas imagina um ambiente com centenas, milhares de máquinas, tá? Então, por isso a gente também divide as redes em redes menores para gerenciar, tá? Aqui o VLSM, eu vou falar agora, que é para não desperdiçar. Já passei aqui que vocês falaram ou não? O VLSM eu vou falar agora, tá? De repente é mais aqui para frente, é o esquema aqui que vocês... Lá. Duplicação de endereços. Servidores. Lembrou, já fiquei que vocês falaram de termos? Era aquela que tu falou aí, passou, que disse que vai explicar. Desculpa, fala que você cortou aí. Essa daí que tu passou agora aí. SF. Das nuvens aqui?
Não, pra frente, aquela que tu disse que vai explicar agora. Ah, o VLSM? Tá, isso aqui eu vou explicar agora. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de termo aqui. É que, pessoal, aqui, como eu falei, a gente vai se importar agora mais com a prática, vocês aprenderem do que esses termos. Ainda mais a gente está no momento só aula online, enfim, tá? Tem bastante teoria, mas o mais importante desse capítulo é vocês aprenderem o cálculo, tá? Gráfico LSM. Tá. Então, vamos voltar aqui. Oi, fala. Esse capítulo da Cisco, no decorrer do nosso curso de redes, a gente vai ver essas partes mais aprofundadas? Bem dizer, esse é o nosso curso. Sim, não, no segundo semestre a gente vai ter um módulo 2, que tem bastante mais prática, vocês vão ter que configurar isso aqui nas máquinas, entendeu? Vocês vão pegar, por exemplo, eu tenho um prefixo /24, aí eu vou criar lá no PACT3, até lá no laboratório do Jefferson, lá na terceira fase, no outro módulo, vocês vão criar lá, vou ter uma rede com tantas máquinas. Vocês vão ter que pegar vão pegar um endereço, vão ter que dividir em sub-redes, cada sub-rede vai ser num conjunto de máquinas, e vão ter que configurar em cada uma das máquinas, configurar no roteador, tá? Então isso aqui, pessoal, é a base para vocês conseguirem pegar o endereço e criar sub-redes. E a partir disso, depois, na prática, configurar isso em máquinas reais ou virtuais, no PACT3, que é a mesma coisa, para vocês endereçar. Se vocês não souber calcular, vai chegar lá e vai dizer, tem aqui um prefixo /24. Me cria 8 sub-redes e configura essas 8 sub-redes que está aqui no PACT3 com o endereço válido de cada uma dessas sub-redes. Mas se vocês não sabem nem criar sub-redes, como é que vocês vão configurar? Vocês não vão sair configurando daí tudo uma rede só, tá? Por isso que é muito importante essa questão aqui. E depois, futuramente, vocês vão ver não tanto o cálculo, tá? Porque o cálculo é na primeira fase, sub-rede, para aprender a fazer o cálculo, mas vocês vão calcular muita sub-rede até o final do curso, tá? Isso vocês podem ter certeza. Tanto sub-rede, quanto broadcast, quanto endereço válido. Isso aí é a base. Se o cara não souber criar uma sub-rede e nem descobrir o endereço válido e nem o broadcast, ele não vai conseguir se dar bem no curso de redes, tá? Isso aí é o cerne do curso, nesse primeiro momento. Depois vai ficando pior as coisas, né? Mas esse primeiro momento é isso. Então, esse capítulo é importante para isso, para vocês conseguirem fazer essa configuração. Eu quero ver se tem algum exemplo PACT3 aqui, peraí. Por exemplo, aqui é um exemplo pequenininho, tá? Mas, eu tenho aqui 2 roteadores que estão desconectados aqui. Tenho aqui uma rede com 25 máquinas, outra rede com 25, outra com 25, outra com 25. Aqui eu vou dar para vocês um /24, vou dizer, criem 4 sub-redes, configure aqui as 25 máquinas nessa, as 25 nessa. Vocês vão ter que pegar esse endereço, vão ter que dividir nas 4 sub-redes, e vão endereçar aqui cada uma das máquinas. Claro que não vai endereçar os 25 aqui, mas vai endereçar 1 ou 2 que representam essa rede, que daí é a mesma coisa, né? Depois que tu descobrir um intervalo válido de endereços, é só uma questão de pegar cada endereço daquele e configurar uma máquina. E, na verdade, aqui nem dá para ser só 4, né? Tem que ser no mínimo 5 sub-redes. Por quê? Porque essa rede aqui que conecta os 2 roteadores também é uma rede. Então, na verdade, a gente vai ter que criar aqui 8 sub-redes. 4 aqui para essas 4 sub-redes aqui de 25 máquinas cada uma, e mais uma sub-rede para esses 2 roteadores aqui, e aí vai sobrar as 3 sub-redes, tá? Não tem como criar só 4 aqui. Então, esse tipo de pensamento você também tem que entender, Isso aqui, pessoal, se engana muito, Isso aqui, pessoal, também é uma rede. Só que é uma rede só com 2 IPs, tá? Tem um IP no roteador R1 e o outro IP no roteador R2. É uma rede /30, tá? São só 2 bits para host. Aí um é a rede, o outro é o broadcast, que nem é usado muito aqui, e os 2 que sobram são os 2 endereços IPs aqui, tá? Então isso aqui também é uma rede. Então se eu perguntar para vocês quantas redes tem aqui, vocês têm que dizer que tem 5. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Ok? E daí, Então, no caso... E daí, então, no caso, 8 redes ali, e daí cada rede só comportaria 30 máquinas, né? 30 máquinas, sim, isso mesmo, 30 máquinas. Então, aí vai sobrar 5 IP para cada rede aqui, então eu poderia futuramente colocar até 5 máquinas a mais em cada uma delas. E ali grande desperdício. Essa é grande desperdício. E por isso que existe o VLSM que a gente vai ver agora, justamente para não ter esse desperdício. Para que eu vou criar uma rede /27, que dá 30 máquinas, 30 IPs, se eu quero usar só 2, eu perder 28. Por isso que a gente vai ver o VLSM, que é o próximo conteúdo. Que é como eu criar a rede de acordo com o tamanho que eu quero. Eu quero criar 4 desse tamanho e uma bem pequenininha. Eu posso? Posso. É isso que a gente vai ver agora. Tranquilo? Israel, acho que tu tinha perguntado, né? Mais alguma coisa? O Arthur, não foi? O Jefferson?
Pra mim, tranquilo. Tá, pessoal? Sim, se fosse para dizer assim, na questão prática, tá? Teórico, tudo é importante, teoria, mas em questões práticas, assim, os capítulos mais importantes desse semestre seriam o 7 e o 8, tá? Que é calcular subrede e calcular o endereço válido do broadcast, tá? Porque, assim, a teoria, depois, lá na frente, vocês podem ler e entender. Agora, se você não souber essa base de cálculo aí, tá? De como criar e visualizar essas redes, subredes, tá? Redes entre roteadores, aí complica mais, tá? Fala, Israel. Aquelas partes do começo da CISC, que tem a parte ele apresenta as camadas TCP e IP. Então, aquilo é mais a parte teórica, só para a gente ter mais conhecimento, né? Sim, ali são as 7 camadas, as 4, enfim, Mas é mais teoria, né? Na prática, tu vai precisar saber mais isso aqui, tá? Como configurar um roteador, enfim, como tu dividir uma rede, entender o endereçamento IP, do que, de repente, tu saber as camadas do OS, tá? As camadas do OS é mais para te ter uma ideia de como é que funciona o todo, tá? Mas na prática, isso é bem importante, tá? Pessoal, vou fazer aqui um exercício aqui, só para a gente ver aqui. Depois a gente passar para a próxima, senão a gente vai se alongar muito e vocês aí não vão... Peraí. E vocês vão parar de prestar atenção em mim. Vou tentar configurar aqui, peraí. Ah, já estava conectado, por isso que deu problema aqui. Vamos ver se agora vai. Acho que foi. Pessoal, vou fazer esse primeiro aqui, tá? Dado uma rede aqui, desculpa, um intervalo 10.0.0.0/8, eu quero criar um número suficiente de subredes para comportar 3 LANs e uma WAN. Então, eu tenho 3 LANs e uma WAN, que é aquela conexão entre roteadores. Então, na verdade, eu tenho 4 redes. Então, aqui a gente vai criar 4 redes, todas do mesmo tamanho, tá? A gente não está vendo ainda o VLSN. Mas tá difícil conectar o negócio aqui hoje. Tinha conectado antes, fui desconectar, agora fico apanhando para conectar de novo. Agora acho que vai, vamos ver aqui. Entro de novo aqui que vai, é mais rápido. Tá, agora vai. Pessoal, estão vendo a tela aí, não? Podem responder no chat aí. Sim. Sim? Beleza. Só então vamos fazer aqui um exemplo para a gente tentar entender melhor aí, tá? A gente já viu ali, mas vamos fazer um aqui. Então, eu tenho um prefixo que é 10.0.0.0/8. E eu quero criar 3 LANs e uma WAN, que na verdade são 4 redes, né? Subredes. Então, eu quero criar a partir disso aqui 4 subredes. Primeira pergunta, se eu quero criar 4 subredes, eu tenho que pegar 2 bits emprestados, né? Lembrem, 2 bits, tá? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Então, as subredes que eu vou criar agora, todas elas vão ser /10, tá? Por quê? Eu tinha um /8, se eu peguei 2 bits, 8 mais 2, /10. Então, as 4 vão ser /10. Então, eu vou ter uma rede 10 ponto alguma coisa, 10 ponto alguma coisa, 10 ponto alguma coisa, 10 ponto alguma coisa. De novo, ó, como eu tenho /8, eu sei que o primeiro octeto eu não vou mexer. Então, eu sei que as 4 subredes com certeza vão começar com 10.0. Eu não sei o que vem para frente, mas o começo eu sei que é 10 ponto alguma coisa.
Pessoal, o que acontece? O segundo octeto aqui, ó, se eu for abrir ele tem 8 zeros. Tá? Todos os octetos têm 8 bits. Esse aqui, como é tudo zero, são 8 zeros. Eu peguei emprestado 2 bits. Quais bits? Esse e esse, tá? Sempre eu estou pegando da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui 8 bits nesse primeiro octeto, vou pegar o bit 9 e o bit 10, tá? Do meu endereço IP, que é o bit 1 e 2 do segundo octeto, tá? Então, eu vou ter daí 10 bits para a rede, que é o que eu coloquei aqui já, e vai sobrar todos os outros bits, que é 16 mais 6, 22 para a host, tá? Com esses bits aqui, o que eu faço? Eu vou fazer as 4 combinações possíveis. 00, 01, 10 e 11. E o resto dos bits do octeto, deixa eu mudar a cor de novo aqui, eu vou manter igual. Então vai ficar 0, 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 0. Transformando esses binários em decimais, o primeiro é 0, o outro aqui, ó, o segundo bit vale 64, então é 64. Esse aqui vale 128, 128. E o último, 192. Se vocês forem perceber, pessoal, é os mesmos números lá daquela outra rede que a gente criou 4, ó, 0, 64, 128 e 192. Tá? É o mesmo, é a mesma, os mesmos decimais daquele exemplo que a gente viu anteriormente. A única diferença é que lá a gente estava mexendo no último octeto, no quarto, e aqui a gente está mexendo no segundo. Então, vai ficar como? 10.0.0.0 barra 10. Tá, usei aqui o primeiro. 0.64.0.0 barra 10. Usei aqui o segundo. Aqui é o 64, peraí. 64. 10.128.0.0 barra 10. Usei aqui o terceiro, a terceira subrede. E 10.192.0.0 barra 10. Usei aqui o último. Então, aqui está as quatro subredes. 10.000, 10.6400, 10.12800 e 10.192.000. Então, pessoal, aqui eu também posso fazer número mágico. Ó. Peguei aqui 2 bits emprestados. O segundo bit e o último bit emprestado vale 64. Vou mudar a cor aqui. Vale 64. Então, olha, 0 nesse octeto aqui, mais 64, eu tive a segunda subrede. 64 mais 64, 128. 128 mais 64, 192. Posso fazer com número mágico, posso fazer com binário, tá? Tanto faz. Desde que façam certo. A diferença daquela outra subrede que a gente viu anteriormente, essa a gente mexeu o segundo octeto, a outra a gente mexeu no quarto. E, pessoal, lembrem, a rede, eu vou ter os bits de rede e o resto é tudo zero, né? Então, por isso que aqui vai ficar sempre tudo zero. Porque eu tenho aqui 10 bits para a rede, os outros 22 bits são bits de host, né? E no endereço de rede, isso sempre vale zero. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Tá, professor. E ali, quantos IP máquina teria? O Arthur, fala mais alto que porque, peraí, que tá no celular aqui, ele fica baixo, sabe? Quantos IP máquina ficaria ali, já que... Ah, tá. E agora vamos fazer as máquinas, tá? Sim, é que não terminei ainda. Como é que a gente faz a máquina, o número de máquina? Deixa eu apagar esse 10 aqui em cima. É 2 elevado a n menos 2. Quantos que é meu n? Se eu tenho aqui, ó, 10 bits para a rede, 32, que é o número de bits do endereço, menos 10, 22. 2 na 22, menos 2. Pessoal, vai dar um número muito grande, tá? Aqui não precisa fazer o cálculo, mas seria isso aqui. 2 na 22, menos 2. Vai dar milhões aí de endereço, eu acho. Tá? Aí são 4 subredes gigantes, né? Muito grandes. Tá? Até vamos pegar a calculadora aqui para ver aqui, mas... pegar a científica. 2 elevado a 22. 4.194.302, né? Cada uma delas. Eu tirei 2 aqui, que é o broadcast e a rede. Tá? Então, é um número bem grande de máquinas aí em cada uma dessas redes. Então, pessoal, assim, a ideia é, tenho prefixo, vou criar subredes. Aí eu vejo quantos bits que eu vou empregar emprestado e qual octeto que esses bits pertencem. Se é no segundo, no terceiro ou no quarto.
Aí a gente faz ali aquelas combinações de binário e vai mexer somente aquele octeto, tá? O resto vai ficar igual, tá? Nas subredes. Você vai só mexer no que a gente está pegando os bits emprestados. Aí podem fazer ou binário ou fazer também o número mágico, tá? Vai de cada um, ok? Aqui no SIGA, tem um exercício para fazer, que é justamente para vocês fazerem aqui é 4 ou 5 exemplos, tá? É bem tranquilinho, que a gente viu ali, praticamente a gente viu aí nos PDF, tá? Nos slides. Tá aqui, ó. Exercício subrede. Acho que é 5, 4, talvez. Ou mais. 5 é. Ó, é o mesmo slide, ó. Criar 2 subredes. Aqui é praticamente igual, só mudou aqui o número desse octeto, mas não faz diferença. Criar 4, criar 8, depois criar 2 e criar 4, tá? Esse aqui foi exatamente o que a gente fez agora. Então, depois vocês tentam refazer aí, daí tendo dúvida, a gente vai tirando a dúvida aí, passar do tempo. Mas tentem fazer alguns, tá? Pelo menos para vocês terem pelo menos as dúvidas, tá? Se não fizer nenhum, fica difícil. Vamos ter as férias mesmo? Pessoal, peraí, só deixa eu desconectar aqui, para a gente conversar e terminar esse vídeo, depois a gente faz de novo, tá? Só um momentinho. Fechar aqui. Tá, podem falar aí, pessoal. Ô, professor, naquele exemplo ali que foi falado do 2 elevado a n, que foi o valor de 22, de onde que saiu aquele valor de 22 ali mesmo que eu perdi? 22 é porque, assim, ó, no endereço IP a gente tem 32 bits, tá? Se eu tenho 10 bits, que é o barra 10 ali, para a rede, eu tenho que pegar o 32, que é o total de bits, e diminuir 10, né? Para ver quantos bits que sobram para o host, tá? Para os hosts da máquina. Então, eu tenho 8 bits no primeiro octeto para a rede e mais 2 no segundo para a rede. Tudo que sobra é para host, só que tem que lembrar que tem o terceiro octeto e o quarto. Então, eu tenho 6 bits para host no segundo octeto, mais 8 no terceiro e mais 8 no quarto. Isso somando dá os 22. Entendeu? Érica? Alô? Oi? Mais ou menos. Entendeu? Hã? Você falou um pouquinho rápido demais, eu não consegui entender. No endereço IP eu tenho 32 bits, tá? Qualquer endereço IP tem 32 bits. A gente tem alguns bits que pertencem à rede e o restante pertence aos hosts, tá? Que são as máquinas dessa rede. Naquele exemplo ali, do barra 8, eu criei 4 subredes e aí ficou cada uma delas barra 10. Esse barra 10 são o número de bits para a rede. Então, dos 32 bits, eu vou ter 10 bits desses 32 para a rede. E o que sobrar é para host. Quantos que sobram de 32? Eu tenho 10 para a rede, vai sobrar 22 para host, né? É só 32 menos 10, sobra 22 para host. Aí, 2 elevado a 22 menos 2 é o total de máquina de cada subrede. Eu sempre pego 32 menos o número de bits para a rede. Como é que eu sei o número de bits para a rede? É o prefixo, é o barra 24, barra 26, barra 25, barra 8, barra 10, barra 16. Naquele exemplo, como era barra 10, 32 menos 10, 22. É daí que surgiu os 22. Entendeu? Não entendeu? Não, agora eu entendi. Tá? Se for pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu pegar de novo aqui os slides aqui, peraí. Ele vai ficar, de repente, mais simples. É que aqui a gente fez, aqui ficou menos bits, né? Daí a gente fica apavorado, às vezes, que é menos bits. Mas é a mesma ideia, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui 24 bits para a rede, que é esses, da minha máscara, é tudo número 1 aqui. Então, esses 24 bits aqui de cima, eles são para a rede. E esses 8 aqui são para host. Então, eu tenho 24 para a rede e 8 para host. Naquele exemplo, como aqui era um barra 8, eu ia ter só os 8 primeiro para redes, né? E todos os outros 24 para host. Como eu peguei 2 emprestados desses 24, vai sobrar 22. Tá? Então, por isso que cada subrede tem 4 milhões e pouco de máquinas. Porque é 2 elevado a 22, tá? Aí dá um número bem grande mesmo. Então, assim, pessoal, ó, quanto maior o prefixo que eu tenho, menor é a rede, tá? Isso você tem que entender. Quanto maior o prefixo, menor a rede. Sempre assim. E quanto menor o prefixo, maior a rede. Tá?
Ok? O que a ironia é. É que, na verdade, o prefixo me diz quantos bits que eu tenho para a rede, né? E não É, para daí, host. Quanto maior, menor. quanto maior os números de rede, menor a rede. Sim, não, quanto mais redes tu cria a partir de uma outra rede, menor ficam as redes, sim. Porque, pessoal, o endereço IP tem 32 bits. Eu não tenho como criar bit magicamente, é 32. Se eu tenho 20 para rede e 12 para host, eu tenho que pegar emprestado de host para criar subrede, eu vou ter o total 32, então vai ter que tirar de algum lugar. Eu tiro de onde? Eu tiro do host. Não tem mágica. Não vai criar bits a mais, tá? São sempre 32, independente da rede. Então, isso tem que ficar bem claro. Se eu vou criando mais subredes, eu vou diminuindo o tamanho de cada uma das subredes. Ou seja, cada vez mais essas redes vão ter a capacidade de comportar menos máquinas, né? Tanto é que a barra 30 só comporta duas, né? Que a gente usa na WAN ali, entre dois roteadores. Pessoal, mais alguma dúvida aqui antes de a gente começar o próximo vídeo? Entendeu agora, Érica? Dali? Também tô qual dúvida? Dos 22 ali? É que assim, normalmente é assim, pessoal, a gente trabalha com 24. Quando vai para um barra 8, barra 16, às vezes o pessoal fica um pouquinho perdido, tá? Mas a ideia é a mesma. É 32 menos um bit de rede. Pronto. Aí vai dar um número, esse número é quantos bits que eu tenho para host, tá? E quanto maior esse número de bits, com certeza mais hosts eu tenho, né? Maior vai ser a minha rede. Era essa a dúvida, Catrine? Catrine? Foi tomar café? Ah, tá, beleza. Pessoal, então aqui eu só vou interromper a gravação.